com vocês? Estamos mais uma vez reunidos nesse canal de sucesso Miss Doctor. Não perde seu tempo, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo que eu garanto que você vai gostar e compartilha com seus amigos. Bom, o tema do vídeo de hoje é um tema muito importante, que é como estudar de maneira mais eficaz. E estudar já é um pouco cansativo, às vezes a gente não aprende, pensa que o problema é nosso. E ainda mais nesse cenário de aulas online, aulas remotas, dificulta um pouco mais. Pensando nisso, eu elaborei uma técnica de estudo muito eficaz, que ela é baseada em 5 etapas, que eu vou contar para vocês no final do vídeo. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês como o nosso cérebro funciona, porque sem saber disso, você não vai aprender absolutamente nada. Bom, e o nosso cérebro, ele tem várias formas de aprender. E o estudioso William Glasser, não sei pronunciar o nome dele corretamente, ele então estudou sobre o tema e observou que a gente aprendia de 7 formas principais. Essas formas são ler, ouvir, observar, ver e ouvir, debater com o outro, fazer, praticar e ensinar a uma outra pessoa. Quando você está lendo, esse processo ele te dá uma média de aprendizado de 20% daquele conteúdo que você está lendo concentrado. Quando você está ouvindo alguém te ensinar alguma coisa, um podcast, por exemplo, você tem também uma média de 20% de aprendizado naquele processo. Quando você observa algo, observa alguma ação, você tem essa média de aprendizado aí de 30%. Quando você vê alguém fazendo e ouve o que essa pessoa está fazendo, por exemplo, quando alguém está te dando uma aula prática ao mesmo tempo que ela está fazendo, ela está te ensinando a fazer aquilo, você tem uma média de aprendizado de 50%. Quando você está debatendo com outras pessoas sobre aquele determinado assunto que você aprendeu, você tem uma média de aprendizado de 70%. Quando você está praticando, você mesmo está fazendo ação, você tem uma média de aprendizado de 80%. E quando você está ensinando outras pessoas, o seu aprendizado aí explode para uma média de 95%. Então, daí você já tem uma base de como é mais eficaz se estudar. E, bom, agora que a gente já conheceu como o nosso cérebro aprende, quais são as 7 formas, eu vou contar para vocês como o nosso cérebro memoriza. Bom, quando você tem uma informação nova, você conhece essa informação, o primeiro contato com essa informação é baseado em 4 processos. O processo da recepção da informação, que é logo quando você ouve ou lê ou qualquer coisa, é o processo de recepção. O processo de armazenamento, que é quando o seu cérebro ele vai processar aquela informação, ele vai mais ou menos que entender a informação. O processo de análise, que é um processo que vai concretizar aquela informação e vai dar sentido a ela. E também vai categorizar essa informação como importante, necessária, enfim, vai dar uma categoria àquela informação que você acabou de adquirir. E o processo de saída, que é de alguma forma você vai expressar isso que você aprendeu, isso que você acabou de conhecer. Ou pode ser escrevendo, conversando, contando para alguém sobre isso. Então esses são os 4 processos no primeiro contato com o seu cérebro. Nesse primeiro contato, essa sua memória, dependendo da forma como você vivenciou ela, tá? Eu tô aqui falando de forma muito resumida sobre isso, mas pressupondo que a gente esteja falando de memórias de estudo, ela vai para uma caixinha de curto prazo. Essa caixinha de curto prazo do nosso cérebro de memorização, ela é um pouco mais fugaz. E a gente tem uma facilidade maior de esquecer, caso a gente não revise aquelas memórias. Já quando você passa dessa primeira etapa, do primeiro contato, e essa memória, você acaba exercitando mais essas informações, você responde questões,
você conversa com alguém sobre o assunto, você está constantemente revisando sobre aquilo, ou seja, aquele tema está vívido na sua vida e de forma com que o cérebro entenda que aquele tema é importante para você, aí essa informação vai passar do lugar onde ela estava guardada de curto prazo para um lugar de memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo é o aprendizado que a gente realmente deseja, que ela vai estar sempre ali guardadinha e quando a gente precisar parar um pouquinho para pensar, a gente consegue acessar ela de volta. Ela não se perde na nossa cabeça. Então, esse seria o aprendizado ideal. Então, pensando em como o nosso cérebro funciona para aprender e para armazenar esse conhecimento, ou seja, a memorização, eu comecei a estudar em 5 etapas. Essas etapas, elas são um pouco mais divididas do que muitas pessoas gostam de estudar um dia inteiro sobre um assunto. Eu prefiro dividir essas etapas em dias diferentes, níveis de evolução diferentes. Ou seja, na primeira etapa é a etapa que eu vou conhecer o assunto. Eu vou fazer uma leitura sobre o tema, uma abordagem inicial sobre aquilo. É uma coisa mais suave, eu faço uma leitura dinâmica, grifo alguns pontos que eu imagino ser importante, ou mesmo faço um Ctrl+V, Ctrl+C no computador para ficar um textinho mais resumido para eu ir lá e ler depois de forma mais rápida. Esse primeiro contato, geralmente eu curso medicina, então eu pego um tema que vai ser ministrado na aula, que eu já sei previamente, e aí eu vou ler antes que o professor faça a aula. Eu faço aquela leitura dinâmica rápida e tá bom, esse foi o meu primeiro processo. Aí eu espero até o momento de ir no segundo processo. Geralmente eu faço isso um dia antes da aula. Aí a segunda etapa, na verdade, é a aula em si. É o momento em que eu vou ver e ouvir. O professor vai me contar sobre aquilo. E é onde eu vou trazer as minhas dúvidas da minha leitura e pedir para ele exemplificar situações. Quando você já tem essa leitura antes, antecipada, você consegue prestar mais atenção na aula, você consegue elucidar algumas coisas que você tinha lido no texto e tinha ficado meio assim boiando, sem saber o que estava acontecendo. E o professor falando, aquilo fica mais esmiuçado, fica mais explícito para você. Então a aula para mim serve para isso, para eu ver, ouvir, pedir exemplo e tirar dúvidas. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a etapa de elaboração de mapas mentais ou conceituais. Então, gente, para exemplificar para vocês, o mapa mental é isso. É uma folha onde fica um tema central e em sentido horário a gente vai puxando setinhas com conceitos sobre aquele assunto. Eu sempre gosto de fazer como um dos passos de aprendizado, porque eu acho que fica fácil de revisar. E o quarto passo, cada passo em dias diferentes, tá? O quarto passo é o passo mais de memorização, que é responder questões ou ensinar para alguém sobre o assunto. Esse é um passo fundamental que principalmente quem está no pré-vestibular, quem está em concurso, não pode deixar faltar de forma alguma, porque é respondendo questões que você vai entender como aquele conteúdo acontece na prática, que você vai pegar experiência para então fazer a prova e conseguir atingir o seu objetivo daquele conhecimento, que é passar no vestibular, passar no concurso. E para quem está na faculdade também é muito importante, porque você vai ser avaliado por uma prova. Então, querendo ou não, você precisa ter a habilidade de responder essas questões. Além do mais, é uma forma muito eficaz de memorização, porque como eu já havia falado, o fazer, o praticar, o seu cérebro consegue absorver em média 80% daquela informação, daquela prática. E responder questões entra nesse quadro aí de aprendizado. O quinto passo são revisões periódicas. Bom, então, dentro de uma semana, mais ou menos, eu faço os 4 passos. E aí, a cada 7 dias, dentro de um mês,
eu vou fazendo revisões periódicas. O que são essas revisões periódicas? Ou eu converso com algum amigo sobre o assunto, discuto com alguém sobre o assunto, eu respondo algumas questões a mais, ou eu pego um mapa mental e leio em voz alta, como se eu estivesse dando aula para mim mesma. Então, gente, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pequeno resumo de como o nosso cérebro aprende, mas eu falei de uma forma sucinta para que vocês pudessem entender que faz sentido estudar nessas 5 etapas e faz sentido também separar essas etapas em não estudar, não cumprir todas as etapas em um dia só. É importante que você dê um tempo para o seu cérebro categorizar essa informação, para o seu cérebro processar isso, até para que você consiga aprender de fato. E não se esqueçam, as revisões são muito importantes e elas têm que ser periódicas. Bom, gente, para mim não ficar perdida entre todas essas etapas, eu gosto de fazer tabelas assim, onde eu coloco as etapas que eu vou realizar daquele tema, daquele estudo, até porque muda-se a forma de estudar conforme o que você vai estudar, não é uma coisa padrão para todas as disciplinas, mas eu fiz de uma maneira mais abrangente possível para qualquer que seja o tema. Aí eu coloco em tabelas para que eu possa ir estudando e anotando aquilo que eu já fiz, aquilo que eu ainda preciso fazer, e isso facilita a minha organização e faz com que eu não me perca e não deixe de fazer etapas e não deixe faltar etapas ou não faça demasiadamente uma mesma etapa para o mesmo tema. Me ajuda a dividir melhor o meu tempo. Então, você está mostrando direitinho. Essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, compartilhem um vídeo, se inscrevam no canal e até semana que vem.